Nesse vídeo nós vamos falar sobre um nutracêutico fantástico que pode ter certeza, vai ser muito bom para o seu pet. E ele é tão fantástico que é muito falado na medicina veterinária integrativa e também na medicina da longevidade. Ela ajuda seu pet a ter mais energia, mais performance, impacta também em reduzir a velocidade do processo de envelhecimento, que é natural para os animais e para todo mundo, ou seja, garante um envelhecimento com menos impacto pelo tempo. É usada para estimular a imunidade. E além disso, esse nutracêutico que eu vou conversar com vocês hoje, que às vezes é legal você introduzir na vida do seu pet, além de tudo que eu falei até agora, tem vários outros benefícios, como estimular a imunidade do seu animal, combatendo assim doenças. Isso promove um exército forte dentro do corpo dele que previne várias doenças. É uma substância de ação cerebral, ou seja, ela é nootrópica e isso auxilia seu pet a aumentar o foco, a atenção, memória, raciocínio, e tudo isso pode ser utilizado no tratamento de doenças do distúrbio cognitivo, como o Alzheimer canino ou felino. Ela também é um potente antioxidante indicado como auxiliar no tratamento de várias doenças e até prevenção delas, como doenças cardíacas, neurológicas e até oncológicas. E quando eu falo que a substância, algo muito importante que ela faz é promover energia para o seu animal, ou seja, performance para ele viver bem a vida toda, isso é tão verdade que nós encontramos ela em maior quantidade nos tecidos que mais gastam energia do corpo, como cérebro, coração e os músculos. Os músculos seriam a musculatura esquelética, que é aquela musculatura que sustenta o osso, e a musculatura lisa está principalmente localizada em vasos sanguíneos e órgãos ocos, como intestino e estômago, por exemplo. Tanto é que quando eu tenho diminuição dessa substância na musculatura esquelética, significa que está ocorrendo diminuição desse músculo, ou seja, degradação desse músculo. Por isso que há um tempo atrás, quando os pesquisadores estavam estudando ela, eles viam que os pacientes mais idosos, a gente encontrava uma enzima chamada creatina quinase sendo liberada porque estava ocorrendo perda de musculatura. Isso acontece principalmente pela perda da substância que nós vamos discutir hoje. Por isso que ela é tão importante para auxiliar na musculatura. Ela é um cofator para a musculatura. Pet amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. E a substância que eu tanto falei nesse vídeo é, na verdade, uma cetona, chamada de coenzima Q10, e também tem outros nomes, como um apelido CoQ10 ou simplesmente ubiquinona, já que terminou em ona, é cetona. E eu fiz esse vídeo para a gente entender como ela funciona, de onde vem essa cetona, onde vocês a conseguem, já que vocês podem introduzir na vida do pet de vocês, e como potencializar a absorção dela para obter o máximo dos benefícios que eu citei no início desse vídeo. Inclusive eu fiz vários esquemas super legais que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui não tem nada, mas eu desenhei 3 esquemas que vão ajudar muito no entendimento dessa substância que é super importante para a vida do seu pet e pode ser utilizada como preventivo, como auxiliar em tratamento, e muitas vezes vale a pena a gente introduzir na vida dos nossos animais. E para isso eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Esse primeiro vídeo, que é o que você está assistindo, nós iremos aprofundar muito na CoQ10, mostrar a bioquímica dessa substância, onde ela atua e de onde ela vem. Já na segunda parte, que é o segundo vídeo, que vai ser lançado depois desse, nós vamos conversar sobre as estatinas, que é aquele medicamento utilizado para controlar o nível de colesterol em humano, mas também em animais. A gente utiliza estatina em animal, com essa coenzima Q10. A gente vai ver a relação entre as duas, já que não tem como a gente falar sobre coenzima Q10 e não citar
esses medicamentos para os animais no controle do colesterol. E além disso, na segunda parte também, eu vou conversar com vocês sobre como vocês conseguem essa substância e a melhor forma de potencializar a absorção e ter todos esses benefícios incríveis que eu falei no início desse vídeo. E se você achar interessante essa substância, achar que faz sentido, talvez, introduzir na vida do seu pet, eu vou deixar um link aqui embaixo de uma consultoria que eu faço que pode te auxiliar. Mas essa consultoria eu preciso de um veterinário na sua região para eu poder conversar com ele e assim discutir um pouco sobre essa substância para ver se vale a pena ou não introduzir na vida do seu pet. Se fizer sentido, entre em contato comigo no link aqui embaixo, mas lembrando, precisa de ter um veterinário da sua confiança na sua região e um veterinário acessível, na qual eu consiga conversar com ele para nós discutirmos sobre essa substância na vida do seu pet. Mas pode ter certeza, ela é fantástica e em muitos estilos de vida se enquadra perfeitamente no animal, seja um animal saudável ou doente. Eu fiz esse esqueminha para a gente entender melhor um pouquinho da bioquímica da coenzima Q10. De onde ela é originada, para onde ela vai, qual que é a forma ativa, qual que é a forma inativa, o que que ela tem a ver com colesterol. E para a gente entender isso, eu fiz esse esquema, que vai auxiliar muito no nosso entendimento. Primeira coisa que a gente tem que entender é que tem uma substância comum, que é o mevalonato ou ácido mevalônico. Essa substância, ela vem antes e é importante na formação do colesterol e também da ubiquinona, que é a coenzima Q10. Ou seja, ela é precursora tanto do colesterol quanto da coenzima Q10, que é a ubiquinona. Essas duas substâncias derivam desse ácido mevalônico. E aqui a gente pode perceber que a ubiquinona, que é uma cetona, já que termina em ona, é cetona, ela pode se reduzir em ubiquinol. A coenzima Q10, ela é a forma inativa. Quando se reduz para ubiquinol, ela se transforma em forma ativa e promove todos aqueles benefícios que eu falei anteriormente. E quando eu falo reduzir da ubiquinona virar ubiquinol, isso acontece através de um mecanismo enzimático que vai fazer com que ela seja ativada e usada pelo corpo em suas reações químicas, também chamada de metabolismo. Vocês viram por esse esquema que o ubiquinol, então, é a forma ativa. Mas saiba que tem uma outra setinha que eu coloquei aqui para vocês, que essa forma ativa, que é o ubiquinol, pode se transformar em inativa, que é a ubiquinona. E quando que acontece isso? Ou seja, a coenzima Q10, ela é ativada e depois ela é inativada e não fazendo mais as ações benéficas que eu falei no início do vídeo. Isso acontece principalmente em situações de estresse oxidativo. Ou seja, quando há no corpo do seu animal excesso de radical livre. Por isso que é muito importante a gente evitar todo e qualquer tipo de estresse oxidativo no corpo dos animais. Porque vamos supor que você queira dar esse suplemento para o seu pet e ele tem esse estresse oxidativo. O suplemento que você vai dar é esse aqui, olha, ubiquinona, que é a coenzima Q10. Você dá o suplemento inativo e o corpo pode até ativar, mas se tiver muito estresse oxidativo, o radical livre faz com que essa forma ativa vira coenzima Q10 de novo. E sendo assim, não vai ter os efeitos benéficos que eu falei nesse vídeo. E o que aumenta, então, esse estresse oxidativo, pet amigo? São várias coisas, como os raios solares, na qual estão presentes UVA e UVB, a poluição do ar, por isso que o ideal seria seu pet sempre ter um ar fresco, de qualidade, e outros hábitos ruins. Por exemplo, se você fuma e fica perto do seu animal vai inalar a fumaça do cigarro. E a consequência é estresse oxidativo acontecendo. E se seu pet está constantemente em estresse, ele também vai produzir muito estresse oxidativo. Fora que dieta ruim, com industrializado, ultraprocessado como ração, também não vai ser legal para o seu animal. Tudo isso que eu falei vai aumentar a produção de radicais livres. E os radicais livres atuam aqui, fazendo a forma ativa
que é o ubiquinol, virar a coenzima Q10, que é a forma inativa, que não vai ter os efeitos que nós desejamos no corpo, aqueles efeitos benéficos que eu falei nesse vídeo. Por esse esquema, vocês perceberam um pouquinho da bioquímica da coenzima Q10. Agora, qual que é o principal mecanismo de ação dessa coenzima Q10 no corpo dos nossos animais, que promove todos esses benefícios? Eu vou falar para vocês o principal mecanismo, mas não significa que seja o único. E para isso eu fiz outro esqueminha para explicar para vocês. Primeira coisa que a gente tem é uma molécula fonte de energia. E a gente pode ver que essa molécula é a glicose. Essa bolinha aqui é a célula. A glicose, ela entra dentro da célula e vira glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, ela vira depois piruvato. Tudo isso é dentro da célula. Esse piruvato, ele entra na mitocôndria do seu pet, e a mitocôndria é como se fosse uma usina de energia, ou seja, ela é responsável por produzir energia no corpo dos nossos animais. E aqui, se a gente ampliar essa mitocôndria, nós vamos ter essas reações acontecendo dentro dela. O piruvato que entrou na mitocôndria, ele vai virar acetil-CoA, como eu mostrei aqui, e esse acetil-CoA vai cair em um ciclo que se chama ciclo de Krebs. E com esse ciclo de Krebs, produz um pouquinho de energia, que é o ATP, mas produz NAD e FAD. E o NAD, como eu mostrei aqui, é o hidrogênio ligado a N de niacina, que é a vitamina B3. E já o FAD é o hidrogênio ligado à flavina, F de flavina, também conhecido como vitamina B2. E ampliando ainda mais essa mitocôndria, a gente vai ter esse círculo aqui, olha, na qual o NAD e o FAD, que vieram do ciclo de Krebs, assim como o ATP, que é a energia, o NAD e o FAD, ainda na mitocôndria, eles vão lá para a crista da mitocôndria, que é como se fosse a casquinha da mitocôndria, a camada mais externa, e o NAD e o FAD vão passar por uma fase na cadeia transportadora de elétrons. E tudo isso acontece por diferença de concentração, já que vai ficar muito H+ aqui dentro da mitocôndria e pouco fora. Já que a gente pode ver que o NAD, olha, ele tem H+, e o FAD também tem H+. Como eles vão ser produzidos pelo ciclo de Krebs para produzir energia, dentro da mitocôndria vai ter muito H+. Por isso que, por diferença de concentração, eles vão sair e os H+ vão saltar nesse sistema de complemento proteico até que entre de novo na mitocôndria. Ou seja, o H+ vai ficar migrando de complexo proteico para o 1, para o 2, para o 3, para o 4 e depois vai entrar novamente dentro da célula. E vão entrar de novo dentro da mitocôndria. E essa entrada de H+, que eu falei com vocês, faz com que haja produção de energia. Ou seja, faz com que o ADP vire ATP, que é a moeda energética da célula. Para produzir energia, então, o H+ tem que passar por todos esses processos proteicos e entrar novamente. Mas alguns H+, infelizmente, eles se perdem nesse caminho. E se perdem de modo fácil. Quando se perdem, não tem produção de energia. Mas o corpo é tão fantástico, que algumas estruturas desse complexo proteico, que eu estou mostrando para vocês, são responsáveis por garantir que os elétrons desse hidrogênio não se percam. E no salto do proteico 2 para o 3, é ali onde a coenzima Q10 atua, favorecendo e garantindo que não tenha perca de elétrons e que o elétron passe pelos outros complexos, entre novamente na mitocôndria e assim a gente tem produção de energia. E é por esse motivo que a coenzima Q10 é tão importante na produção de energia. Mas não é só por causa de energia que ela é importante, já que se o elétron ficar perdido, ou seja, o H+ ficar aqui solto dentro da mitocôndria,
a gente tem formação de radical livre. Ou seja, a gente tem todo o estresse oxidativo justamente por causa da perda de elétrons. Por isso que a coenzima Q10, além de favorecer não perder elétrons, e isso ajuda na produção de ATP, que é a energia, ela também auxilia como principal antioxidante dessa cascata, já que o fato de não perder elétrons não vai ter produção de radical livre, H+ solto dentro da mitocôndria. Como vocês viram, é nesse complexo aqui que acontece a maior produção de energia da célula. Por isso que tem um cardiologista muito famoso chamado Stephen Sinatra, que inclusive descreveu o quarteto de Sinatra e depois virou até o quinteto de Sinatra. E ele relata, através desse quarteto e quinteto, quais são os cofatores necessários para que essa organela dentro da célula, que é a mitocôndria, produza energia, que é o ATP. E quando eu falo produzir energia, é produzir energia em abundância, ou seja, em muita quantidade. E nesse quarteto a gente fala de magnésio, T-ribose, ácido alfa-lipólico e também dentro desse quarteto se encontra a coenzima Q10. Esse era o famoso quarteto. Virou quinteto porque já teve um aumento de mais uma substância chamada de L-carnitina. Porque para você poder usar gordura como fonte de energia para a produção de energia, que é o ATP, sem a L-carnitina você não faz isso, já que é através dela que nós temos essa via alternativa de produção de energia. Por isso o quinteto, que além daqueles 4, magnésio, D-ribose, ácido alfa-lipólico, coenzima Q10, a gente adicionou a L-carnitina. E hoje até se fala em sexteto para produzir energia em abundância na mitocôndria. E a sexta substância desse sexteto é a PQQ. E é melhor a gente conhecer ela por PQQ mesmo, porque o nome é bem complicado. Eu vou falar para você só a título de curiosidade. Pirrolocnolinaquinona. Mas é melhor a gente chamar ela mesmo de PQQ para simplificar as coisas. Esses, então, são os 6 elementos mais importantes para a produção de energia dentro da célula. E a coenzima Q10 se enquadra neles. Agora vamos pegar o outro esqueminha que eu fiz para vocês. E como eu falei, o mevalonato, o ácido mevalônico, é através dele que dá origem à coenzima Q10 e também o colesterol. E quem faz a reação do mevalonato virar colesterol é uma enzima chamada de hidroximetilglutaril-coarredutase, ou seja, mais uma enzima redutora, já que a gente viu para ubiquinona virar ubiquinol, é uma enzima redutora também que faz essa reação acontecer. E é essa enzima que vai pegar o mevalonato e reduzir em colesterol. E lembra que eu até comentei com vocês que não tem como a gente conversar sobre coenzima Q10 sem falar do colesterol e dos medicamentos famosos para reduzir o colesterol, também chamado de estatinas. Pois é justamente aqui, nessa enzima, que atua esses medicamentos. Exemplo desses medicamentos seriam simvastatina, Crestor, Lipitor, rosuvastatina, atorvastatina e vários outros. Eles atuam justamente nessa enzima. Como atua nessa enzima, vai reduzir os níveis de colesterol, mas só que uma consequência que também vai reduzir os níveis de coenzima Q10. E agora a gente começa a entender, ligando o que eu falei no início desse vídeo, por que um dos principais efeitos adversos do uso de estatina nos animais está relacionado diretamente à dor muscular. Justamente porque a ação desse medicamento diminui o colesterol, que é o que a gente quer, mas também diminui a coenzima Q10. Reduzindo a coenzima Q10, começa a acelerar a perda de musculatura, que eu até falei no início desse vídeo. Por isso que os animais que fazem uso de estatinas para reduzir colesterol, obrigatoriamente eles têm que tomar coenzima Q10. Por isso que é extremamente importante a gente entender essa relação, já que a gente consegue reduzir esses efeitos colaterais que essas estatinas causam no corpo dos animais.
Com esse vídeo você conseguiu entender de modo profundo a bioquímica por trás da coenzima Q10, todos os benefícios dessa enzima e tudo isso nessa aulinha que eu te passei sobre bioquímica dessa substância fantástica. Vocês também conseguiram entender como sempre manter a coenzima Q10 ativa para a gente obter o máximo de potencial que essa substância tem a oferecer para o corpo dos nossos animais. Por isso que não deixe de ver a parte 2, que na parte 2 desse vídeo vocês vão entender como obter essa substância e além de ativar ela no corpo, que vocês viram que a coenzima Q10 ela é a forma inativa e para ser ativada ela precisa ser reduzida em ubiquinol e é a fase que a gente tem que manter, vocês vão aprender também como potencializar a absorção dessa coenzima Q10 quando seu pet fazer a ingestão dela. Por isso que você não pode perder a parte 2 desse vídeo. Se você gostou de todas as informações que eu te passei aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você gostou de todas as informações que eu passei, não se esqueça de entrar em contato comigo no link abaixo, que eu consigo te ajudar com mais profundidade para a gente poder, quem sabe, introduzir a coenzima Q10 na vida do seu pet. Mas lembrando, precisa de um veterinário da sua confiança aí na sua cidade. Um veterinário na qual possa conversar com ele, ligar para ele. E assim, ele vai conseguir te ajudar através da minha consultoria. A gente dá mais saúde e longevidade para o seu pet, já que a coenzima Q10 pode ser usada em várias situações, como problemas cardíacos, câncer, Alzheimer canino, felino, para aqueles animais com problemas cardíacos, aqueles animais sem energia, dores musculares e em várias outras situações, até como um antioxidante. E não deixe de ver a parte 2 desse vídeo e eu te espero lá.